Seu som tem... Abriu seu som, Luiz Eduardo. Você está com o som fechado ainda, Luiz Eduardo. Pronto. Obrigado, amigo Celso. Você abre o seu. Obrigado, amigo. Boa tarde, que a paz de Jesus, o amor de Maria, possam permanecer conosco. Bem, meus amigos, conforme o nosso amigo Celso já informou, o tema do nosso estudo tem a ver com a obsessão, né? E certamente a página escolhida para iniciar a reunião de hoje, né, já adiantou bastante o cenário que a gente vai procurar apresentar e mostrou logo de cara que é um tema que não é de hoje, não é da chegada da doutrina espírita ao planeta, né? Desde sempre essa situação existiu em função do grau diverso de avanço, de evolução espiritual, né, de cada um dos espíritos criados pelo Pai. Ok? Bem, e se eu falei que é um tema bastante antigo, né? Evidentemente, a partir da segunda metade do século XIX, quando aportou no planeta o Evangelho Redivivo, né, a doutrina espírita, ele foi alvo e continua sendo alvo, né, de abordagens variadas, né, que, para nossa felicidade, podemos ter acesso. Então, fica claro que existem diversas fontes que a gente possa recorrer para estudar o assunto. Agora, não tem como fugir disso, né? Qualquer que seja o tema ligado ao espiritismo, a fonte primordial foi e sempre será, né, embora alguns discordem hoje em dia, né, a codificação espírita, né, as 5 obras que o nosso professor Hipólito Leon Denis Rivail, nosso Allan Kardec, nos trouxe a partir dos ensinamentos dos maiores do plano espiritual. Bom, e gostaria de acrescentar que, essa é a fonte primordial, mas, como me referi, existem outras fontes, né? E a gente pode podemos denominá-las como as chamadas obras acessórias da doutrina espírita, mas eu sempre gosto de fazer esse comentário, desculpem, sou recorrente nesse ponto, que para mim é um ponto vital, né? Uma obra, para ser considerada acessória da doutrina espírita, ela tem que possuir o adjetivo sério, né, e sua variação séria, né, quando você se refere a autor, a espírito e a médium. Tá certo? E quando você tem esse adjetivo nessas obras, é porque elas vão ao encontro, e não de encontro à codificação espírita, como eu repito, lamentavelmente, ainda hoje em dia, especialmente, não é difícil se acessar a esse tipo de obra. Bem, mas falando de obsessão, não tem como a gente não mencionar aquele cenário da resposta da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando o codificador quis saber qual o grau de influência dos desencarnados sobre nós encarnados, né? E a resposta, vocês vão lembrar, de ordinário são eles que vos dirigem. Perfeito? Isso aí já diz tudo, né? A influência existe dos dois lados, do lado do bem e o lado que ainda não é do bem, o lado do mal, né? E quem é que vai fazer essa filtragem? Aí não tem outra possibilidade, somente a gente, cada um de nós que vai escolher que lado vai ouvir, que lado vai caminhar, tá certo? E isso, então, pode ser resumido em 2 palavras, né? Afinidade e sintonia. Perfeito? Nesse cenário da obsessão, nesse cenário da influência dos irmãos, do outro plano da vida ligado ao mal, né? Se existe uma afinidade entre o encarnado e o desencarnado,
tem um ponto comum entre eles. Estamos ainda interessados no mal. Estamos ainda interessados em fazer o mal. Pronto. Aconteceu o quê? A primeira etapa, afinidade. Aí, vamos para a segunda etapa, que é a sintonia. Bom, aí, olha só, aquele intercâmbio contínuo entre os dois planos da vida. Mas dentro do mal, qual é a nossa ponto mais comum? Racismo. Então vamos atuar nessa parte desse terrível preconceito que até hoje, século XXI, né, ainda lamentavelmente graça no nosso planeta. Né? Então, afinidade e sintonia. Eu acho que eu tentei explicar. Bem, eu já comecei falando da obsessão dentro do cenário do desencarnado para o encarnado, tá certo? Mas eu vou citar aqui a nossa querida companheira Sueli Caldas Schubert, né? Ela que regressou ao plano espiritual há pouquinho mais de um mês, pouquinho mais de um ano e um mês. Ela desencarnou 12 de maio de 2021, tá? E além daquelas maravilhosas palestras que ela nos brindou, né? Inclusive no tempo da pandemia, provocava aquele isolamento físico rigoroso, né? Ela deixou também algumas obras. E aí, essa obra que eu vou citar aqui é Obsessão, Desobsessão, uma obra da autoria da nossa Sueli. Ela coloca, então, que não existe apenas a possibilidade da obsessão do desencarnado para o encarnado. Ela frisa que essa é a mais conhecida, é a que tem mais relatos de casos, é a que acontece com mais frequência. Mas ela coloca nessa obra que acontece também esse processo obsessivo entre encarnado e encarnado, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnado e desencarnado. Há a possibilidade da obsessão recíproca, há também a possibilidade da auto-obsessão. Então, meus amigos, diante do tempo que a gente possui hoje, né, o tempo usual, numa reunião como essa, né, vamos focar o estudo nesse que a própria Sueli reconhece como é aquele mais frequente, ou mais conhecido, o processo obsessivo entre o desencarnado e o encarnado. Mas, para quem tiver interesse, a obra já está referenciada. Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Ok? Seguindo aqui, então, eu vou iniciar, propriamente dito, a abordagem do tema, antes de utilizar o Livro dos Médiuns, que é a referência maior, né, para qualquer estudo sobre mediunidade, o Livro dos Espíritos. Tá certo? Eu já citei a 459, mas tem mais 2 ou 3 perguntas cujas respostas vão nos ajudar a preparar a abordagem que o Livro dos Médiuns nos possibilita, ok? Então, a 295, por exemplo, o Kardec quis saber que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo. Tá certo? A resposta recebida pelo Kardec é um pouco longa. Inicialmente, a resposta que o Espírito deu para o Kardec fala que os bons, no caso dos bons, eles vão se preocupar, logo que possível, em até auxiliar aqueles em que eles têm afinidade nesse contexto da amizade, do amor, do afeto. Ok? Mas, dentro do tema estudado hoje, vou ficar com a segunda parte da resposta. Disse o Espírito: se maus, né, se forem espíritos ligados ao mal, é possível que guardem ressentimento do mal que lhe fizestes e vos persigam até, entre vírgulas, não raro em outra existência. Tá certo? Então, pode ser desencadeado o processo obsessivo, né? Esse processo do desencarnado atuar sobre o encarnado, enquanto eles estão em planos diferentes, mas diz que respondeu o Kardec que a situação pode ser tão grave que mesmo os dois mais adiante reencarnados, né? Ou melhor dizendo, esse obsediado reencarnado e o obsessor continuando no plano espiritual, pode persistir esse processo de obsessão.
né? Então, já a primeira resposta aqui já nos mostra o quanto devemos nos preocupar em não deixarmos arestas, né? Aquele ensinamento de Jesus, né? Temos que nos acertar com nossos possíveis adversários, às vezes são eles que nos consideram adversários dele, né? Enquanto estivermos a caminho. Perfeito? Bem, a outra que eu vou utilizar aqui é a 531. Kardec perguntou: extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que fizeram mal na Terra? Vão deixar de ser maus? Resposta: muitas vezes reconhece a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Bom, quando acontece isso, o problema está prestes a ser resolvido. Tá certo? Aquele que tinha feito o mal retornou, a ficha caiu, poxa, eu tenho que deixar de querer me vingar, querer continuar a perseguir fulano ou beltrano. Vou me preocupar em ajudá-lo, vou me preocupar em acertar a minha situação, me reequilibrar e, logo que possível, em vez de prejudicar, ajudar o meu irmão. Primeiro caso. Agora, o segundo caso é o seguinte, a resposta aborda o segundo caso. Mas também acontece que não é raro que continuem a perseguir-vos cheios de animosidade. Observem que é o mesmo cenário da pergunta anterior que eu trouxe para vocês aqui. E essa 531 tem uma subpergunta em que o Kardec quis saber, mas pode-se pôr termo a isso? Né? Isso pode ser encerrado? Aí ele pergunta, por que meio? A resposta já é uma dica que vai aparecer em vários momentos do nosso estudo. Podeis sim. Ele vai dizer como? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Dessa forma, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império, né, o domínio que desejem ter sobre vós. Ok? E posso só adiantar que isso que eu li para vocês corresponde, digamos assim, a um mix, né, da resposta da 531A com a 469, né, em que as duas respostas elas são extremamente semelhantes, mostrando aquilo que eu gosto de frisar sempre, né, a identidade entre as fontes sérias da doutrina espírita. Perfeito? Bom, vamos entrar, então, naquela obra que Divaldo Pereira Franco disse, mais de uma vez, que é o maior tratado, né, sobre mediunidade já existente no nosso planeta. Não apareceu nenhum outro melhor até o momento. Isso é o nosso Divaldo Pereira Franco, que afirma isso com muita convicção. Então, vamos lá para o item 237, a segunda parte do Livro dos Médiuns, item 237. Então, o trecho é o seguinte, ele vai definir obsessão. É o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, sobre certos encarnados. Tá certo? Repito, o foco do nosso estudo hoje aqui é essa obsessão mais conhecida do desencarnado sobre o encarnado. E segue o Kardec nos ensinando. Ela nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Pelo contrário, como já escutamos, aconselham, combatem a influência dos maus e, se o seu protegido, o seu tutelado não os ouve, retiram-se. Né? Esse é um contexto da ação do anjo da guarda, o anjo guardião, que vocês já tiveram a oportunidade de estudar em outros momentos. Ok? E aí o Kardec volta a falar daqueles que ainda estão no mal. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles a quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora a verdadeira criança. Claro que esse estágio aí é um estágio bem mais grave que o estágio inicial, conforme vai ter rapidamente a ser abordado aqui na frente. Ok?
Disse ainda o codificador desse item: a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam de quê? Do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Né? Já subentende, mais uma vez, que existem tipos de obsessão. E complementando, então, esse tópico, o 237, melhor dizendo, esse item, o 237, a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, Kardec nos ensina, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. O texto de O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, para por aí. Porém, amigos, a título de ilustração, na Revista Espírita, se eu não me engano, de março de 1863, e, posteriormente, na Gênese, né, que é o livro que conclui a codificação, 1868, o Kardec, diante de novas informações que ele conseguiu do plano espiritual e reavaliando o que ele já havia acumulado, ele pede desculpas, né, próprio de alguém que é humilde, próprio de alguém que não tem compromisso com o erro. Né? Ele pede desculpas e diz: olha, eu havia dito que não existia possessão. Aí, em A Gênese, né, ele confirma que é mais um tipo, uma variedade de obsessão e ainda mais grave. Tá certo? Não é o tema do estudo de hoje. Tá certo? O que vamos estudar hoje é como é que se dá esse processo, as causas desse processo e como você tentar resolver isso. Ok? Mas estou citando as referências, eu gosto de fazer isso, para que o companheiro, a companheira que esteja assistindo dos dois planos da vida, né, posteriormente, se quiserem, tenham onde pesquisar. Ok? Bom, agora, meus amigos, vamos dar uma paradinha no Livro dos Médiuns e vamos trazer um companheiro espírita que trabalhou muito dentro da doutrina, né? Inclusive na área social, lá na casa que ele dirigia, lá em Bauru, São Paulo, né? Richard Simonetti, que desencarnou há cerca de 3 ou 4 anos, se eu não estou enganado. Ele tem vários livros publicados. Esse aqui é de acordo com o tema de hoje. Quem tem medo da obsessão? Então, eu trouxe só uma paginazinha, né? Mas também abre para quem tiver a curiosidade de, posteriormente, ter acesso a essa obra do nosso irmão Simonetti. Disse ele: na obsessão simples, o indivíduo é perturbado por ideias infelizes. O complemento já fala, é um processo mais light, obsessão simples. Aí vai agravando. Na fascinação, vemos-lo convencido delas, ou seja, na obsessão simples, o indivíduo, né, o encarnado, é perturbado por ideias menos ligadas ao bem. No processo da fascinação, ele já está convencido. E agravando mais ainda, na subjugação, pouco importa o que o obsediado pensa. O obsessor controla seus movimentos, sobrepondo-se às suas reações, impõe-lhe gemidos, gritos, estertores, agonias, desmaios e desvarios absolutamente incontroláveis. E ele continua: animado por mórbidos propósitos, o perseguidor invisível tanto mais se compraz, né? Quanto mais prazer tem, quanto maior a degradação a que consegue submeter a vítima, levando-a, não raro, a precipitar-se na solidão de cubículos destinados a inquietos e agressivos enfermos mentais. Certo, meus amigos? Uma enfermidade mental não é apenas ligada a um processo obsessivo, mas, em muitos casos, não sei se eu posso dizer a maioria, mas em muitos casos há um processo obsessivo que leva a esse desequilíbrio
do obsediado, como acabamos de escutar o nosso Richard Simonetti descrever. Ok? Seguimos. Só para dar mais acrescentar mais uma informação que se soma ao que já escutamos nesse cenário aí até do próprio Richard Simonetti. A obra é Nos Domínios da Mediunidade, uma das obras que compõe aquela série A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, Francisco Cândido Xavier, certo? Então, nessa obra, o instrutor Aulus, né? Quem está íntimo nas obras de André Luiz, especialmente nessa série, sabe que sempre tem pelo menos um instrutor o acompanhando, né? Elucidando as dúvidas dele, dando suporte para ele, chamando a atenção do André Luiz, quando é o caso. Né? E no caso dessa obra, Nos Domínios da Mediunidade, é o Aulus. Ele disse o seguinte, uma frase curtinha, mas que caracteriza o que foi dito até agora. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Não tem como discordar do Aulus. Né? Ainda com esse objetivo que eu gosto de trazer para o estudo diferentes obras da doutrina, sempre naquele foco que eu já mencionei aqui, da universalidade da doutrina espírita, né? Obras diferentes, mesmo tema, se são obras sérias, naquele contexto que eu já mencionei, não tem como ser diferente. Né? A informação não pode ser diferente. Né? Então, é Pensamento e Vida, aquele livro fininho, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, é fininho, mas quantos ensinamentos? Quantos ensinamentos? Então, disse o Emmanuel, nesse cenário aqui que estamos estudando hoje, não há obsessão unilateral. Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo, de acordo com a gravidade. O que está dizendo o Emmanuel? Meus amigos, é muito fácil algum de nós, quando estiver passando por um processo obsessivo e fazer coisas, né, desse tipo que foi colocadas aqui, mas a culpa é do meu obsessor. Menos. Né? Se o obsessor chegou junto, se o obsessor está levando você a esse desequilíbrio, o que aconteceu primeiro? Aquilo que nós falamos no início. Afinidade e sintonia. Se não houver afinidade nem a sintonia, o nosso companheiro do outro lado pode querer insistir, não vai arrumar nada. Então, quando há o processo obsessivo, é isso que o Emmanuel está dizendo. É porque, os dois, tá certo? E segue o nosso benfeitor. Toda obsessão começa pelo desenho vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Que mansinho. Hoje é um pingo de sombra, amanhã uma linha firme, para depois fazer-se um painel vigoroso, do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Assimilamos apelos infelizes. Como? Isso que eu falei logo há pouco aí. Né? Houve afinidade, houve sintonia, os dois, trocando figurinha. Perfeito? A responsabilidade também é do obsidiado. Por isso, o título do estudo de hoje vai falar também do possível tratamento. Vocês já escutaram o título do estudo de hoje. Bom, seguindo, vamos entrar, então, no título Causas da Obsessão. E aí, eu vou trazer inicialmente a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, na obra Obsessão, Estudos Espíritas. É uma obra publicada pela editora FEB, Federação Espírita Brasileira. Ok? Então, ela vai falar, assim, na maior gama de possibilidades. Adiante, o nosso Allan Kardec, né? Um homem que pautava a didática na pole position, ele procura tornar mais assimilável, por quê? Reduzindo o espectro com aquilo que explica esse que a Joana vai falar aqui. Então, a Joana relaciona como causas de obsessão amores exacerbados,
paixões exacerbadas, ódios incoercíveis, dominação absolutista, tirania doméstica, quem sabe? Fanatismo injustificável, avareza incontrolável, morbidez ciumenta, abusos do direito, como da força, má distribuição de valores e recursos financeiros, aquisição indigna de posse transitória, paixões políticas e guerreiras, ganância em relação aos bens perecíveis, e não podia faltar esse daqui no final, né? Orgulho e egoísmo nas suas múltiplas facetas. Que o problema não é só o orgulho e o egoísmo, é que a prole desses dois aí, vocês sabem que é imensa. Algumas foram faladas aqui, né? Ambição desmedida, vaidade, ciúme, ódio, né? Tudo isso, meus amigos, nessa prole aí que a Joana mencionou. Bem, aí eu vou para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, último capítulo, aquele capítulo das preces. Quem tem intimidade com esse capítulo vai lembrar que o Kardec escolhe o tema, mas antes de colocar a prece, ele faz tipo um prefácio, né? E se referindo ao capítulo sobre ao tópico sobre a prece para os obsediados, ele vai explicar o seguinte, uma novidade para a gente, né? Já escutamos isso aqui em outras palavras. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a quem? A um espírito mau. Perfeito? E em A Gênese, né? Lá no capítulo 14, item 46, escreveu Kardec, a obsessão é quase sempre o fato... Aí, como eu disse a vocês, ele começa a restringir, né, as possíveis causas da obsessão, não esquecendo as demais, mas mostrando que aquelas demais são, digamos assim, derivadas dessas aqui que ele vai colocar. Primeiro, em A Gênese, ele vai se referir o quê? A vingança. A obsessão é quase sempre o fato de uma vingança exercida por um espírito e que, mais frequentemente, tem sua origem nas relações que o obsediado teve com ele em uma existência pretérita, uma existência precedente. E uma novidade. Mas voltemos ao Livro dos Médiuns. Vamos agora para o item 245, segunda parte, item 245, né? Dentro desse cenário que o Kardec vai, então, nos focar nas causas da obsessão. Disse ele, as causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito envolvido. Sim. Né? E segue. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Perfeito? Segue ele. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer mal. Chega nem a ser um processo de vingança, né? É algum espírito mau que quer fazer mal. E, como já dissemos aqui, encontra o encarnado que também está querendo fazer o mal. Perfeito? Repito, afinidade, sintonia. Aí o Kardec completa. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Quem está vivenciando as consequências das escolhas erradas que fez quando encarnado, certamente, já aprendemos isso, não está num momento agradável para ele. Então, ele está sofrendo. Então, ele quer fazer o encarnado sofrer. Né? É mais ou menos isso. Aí segue o Kardec. Encontra uma espécie de gozo, uma espécie de prazer em os atormentar. E a impaciência, olha só o ponto, e a impaciência que por isso a vítima demonstra, mais o exacerba, porque esse é o objetivo que visa, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. O que é que está colocando aqui o nosso codificador? E ainda naquele estágio de obsessão simples, né? Quando o desencarnado escolheu você, olha, eu vou fazer mal naquele cara ali. Mas não,
Não sei por quê, mas eu vou fazer mal nele porque eu estou aqui sofrendo e quero fazer ele sofrer. Se o que vai sofrer o processo de obsessão se irritar, está dito aqui, se exacerbar, se revoltar, olha lá, ficar em paciência, né? Isso vai deixá-lo ainda mais ligado. Opa, escolhi uma vítima boa. Ao passo que, se o que vai estar sofrendo o processo de obsessão tiver paciência, né, para não perder a calma, não se desequilibrar, vai facilitar o término desse vínculo, porque o obsessor vai se cansar. Kardec disse isso. E ele complementa: com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido, né, o obsediado, faz exatamente o que quer o seu perseguidor, né, o seu obsessor. E ele acrescenta, o item é longo, esses espíritos agem, não raro, mais uma causa, por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas, né, interessadas no mal, sobre as pessoas mais honestas. E ele vai, Kardec aproveita para dar uma contextualização, um caso real. Um deles se apegou como tinha aí, para quem não está ligando, né, é aquele tipo de micose, vou falar no popular, essa aqui na aula de biologia, né? É aquele tipo de micose que demora a curar, quem já teve sabe disso, né? Dá em algumas partes específicas do nosso corpo, né? Então, Kardec diz, conta essa história, um desses obsessores se apegou como tinha a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, Kardec faz questão de dizer, não teve a satisfação de enganar. Aí, não teve sucesso, mas o Kardec evocou para saber qual foi o contexto ali. Interrogado acerca do motivo por que se agarrar a pessoas distintas, a pessoa que não tinha, inclusive, feito mal a ele, em vez de o fazer a homens maus como ele, a encarnados maus como ele, o obsessor, respondeu o companheiro, estes não me causam inveja. Claro. Ele quer fazer o mal em alguém, que está sofrendo, ele quer que alguém sofra, dos encarnados. Mas se ele está vendo que o fulano aqui já está sofrendo, já está num perrengue pesado, eu não tenho inveja dele, eu tenho inveja de quem? De quem está com a vida bonitinha, quem está com a vida correndo conforme deveria correr sempre. Entenderam a contextualização que o Kardec fez aqui? Espero que sim. E segue o codificador. Outros casos, né? Outros espíritos que partem para o processo obsessivo, são guiados por um sentimento de covardia que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem ser incapazes de resistirem. Um destes últimos, outro exemplo, que subjugava um rapaz de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos desta escolha, respondeu, tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repelirá. Agora, se eu me ligar a um idiota nesse sentido, não tem muita inteligência por aquele motivo, né? Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Tá certo? Ele já chama a atenção da necessidade que nós temos, né? Como disse o Espírito da Verdade, e Kardec colocou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Necessidade de quê? Instruirmos. Tá certo? Temos uma capacidade de discernimento cada vez maior para enfrentar situações como essa, que ninguém está livre. Perfeito? Bom, chegamos então aos meios de combater a obsessão. O tratamento. De novo, a Gênesis, capítulo 14, item 46. Olha só que beleza. O Kardec escreveu, inclusive já escutamos um trecho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível a perniciosas influências exteriores, vamos contextualizar o caso aí da infecção pelo coronavírus. Nós escutamos, né? Até doeu o ouvido, que quem tem comorbidade está mais propenso a ter o problema. É isso. Né?
Aí o Kardec segue no seu raciocínio. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Sim, para alguém ser vítima de um processo obsessivo, tem que ter algum tipo de imperfeição moral. E segue o codificador. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é que se contraponha uma causa moral, uma força moral, melhor dizendo. E segue nesse raciocínio codificador. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, tá certo? Para garanti-la contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma, donde que, para o obsediado, a necessidade de se melhorar a si próprio, o que, as mais das vezes, basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de terceiros. Quando a obsessão ainda naquele estágio simples, né? Se você começa a substituir os seus vícios morais por virtudes, você consegue se livrar da obsessão inicial, simples, tá certo? Escutaram o Kardec dizer. Aí ele coloca, mas, se não for possível, olha só, necessário se torna esse socorro, vocês escutaram, socorro de terceiros, quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão. Aqui ele voltou a usar a possessão, a Gênese. Porque, nesse caso, o paciente, não raro, perde a vontade e o livre-arbítrio. Esse é o estágio pior. Eu diria, os estágios piores. Até o próprio nome já fala. Subjugação e possessão. Na possessão, é como se aquele espírito tivesse sido substituído, claro, entre aspas, né? Porque ele perde a vontade. Ele está no meio de uma cerimônia, né, formal, ele sai engatinhando pelo chão, latindo. É isso, meus amigos. Esse é o grau máximo. Né? E completou Kardec. Em todos os casos de obsessão, aquilo que já escutamos, qual é o remédio inicial? A prece. A prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. A prece sempre é a nossa opção número 1. Bom, estou preocupado com o tempo, mas teria aqui uma obra Estude Viva. Emmanuel André Luiz, os dois espíritos, né? Através de Chico Xavier e Valdo Vieira. No caso aqui, essa lição, na cura da obsessão, é André Luiz e Valdo Vieira. E disse o seguinte, André, reconhecia no obsediado, seja ele quem for, um familiar doente a quem se deve o máximo de consideração e assistência. Esse deveria ser o cenário. Equilibrar a palavra socorredora, dosando consolo e esclarecimento, brandura e energia. Equilíbrio. Nem muito para cá, nem muito para lá. Não desconsiderar as necessidades do corpo ante os desbaratos da alma, conjugando os recursos da medicação e do passe, da higiene e da prece. Incluir trabalho por agente curativo, de acordo com as possibilidades e forças do paciente. Meus amigos, isso aí, rapidamente, é para lembrar que nós espíritas, embora reconheçamos todo esse viés do trabalho do plano espiritual, vocês jamais escutarão de um espírita, né, dizer, precisa tomar remédio não, fica só com tratamento espiritual. Eu acho que eu não estou dizendo nenhuma novidade para vocês. Perfeito? É sempre esse contexto. Você tem que trabalhar nos dois lados, porque a ciência existe para nos ajudar. E a ciência desenvolveu determinados medicamentos que são úteis, porque esse quadro é complexo. Né? Subjugação, possessão, é um quadro muito complexo. Então, você pode e deve associar, como disse aqui o André Luiz, os dois tratamentos. Perfeito? Segue ele ainda. Abolir as sugestões de medo no trato com o obsediado, evitando encorajar ou consolidar o assalto de entidades menos felizes. Não adianta atemorizar o que está sendo obsediado. Tratar os espíritos perturbados,
essa abordagem aqui vai aparecer um pouquinho mais na frente. É o único ponto disso aqui tudo do André Luiz que ele se refere não ao obsediado, mas ao obsessor. Tratar os espíritos perturbados que, porventura, se comunicam no ambiente do inferno, não à conta de verdugos, e sim na categoria de irmãos credores de assistência e piedade. É a mesma coisa com um irmão nosso encarnado que tenha cometido crimes. Você vai deixar para lá, vai largar? Não, não tem mais jeito, não. Tenta-se, pelo menos, não é isso, meus irmãos? A gente não aprende isso? O conceito do nosso próximo não é bastante amplo? Voltemos ao André. Policiar modos e frases que exteriorize, convencendo-se que o obsediado, não raro, representa por si só toda uma falange de inteligências necessitadas de reconforto e direção, conquanto invisíveis aos olhos comuns. A gente lembra daquela passagem de Jesus, né, com o Gadareno, né, e que o apóstolo perguntou quem era ele falou, sou a legião, né? Que eram não sei quantos espíritos obsessores naquele companheiro. Vocês lembram dessa passagem, né? E conclui o André, educar o obsediado nos princípios espíritas, encaminhando-o a um templo doutrinário em que possa assimilar as lições lógicas e simples da doutrina. Os dois adjetivos são perfeitos. Lições lógicas, a doutrina baseada na razão, no raciocínio lógico, e simples. Não é preciso você estar cheio de luzes para entender os conceitos que a doutrina nos traz. Amparar o companheiro necessitado sem propósito de censura. Olha, você está sendo obsediado porque você é terrível, você faz isso. Não é esse o trabalho. O André está mostrando que ainda mesmo que surjam motivos aparentes que o induzam a isso, recordando que Jesus Cristo, o iniciador da desobsessão sobre a terra, curava os obsediados sem ferir ou condenar nenhum. Disse besteira, André Luiz? Acabei de dar o exemplo daquele irmão lá da legião, né? Jesus sempre tentava ajudar, curava muitas vezes e dizia, vá e não peque mais. Isso. Jamais recriminando o companheiro. Tá certo? Bom, eu falei que ia entrar a parte do, digamos assim, da tratamento ao envolvendo o obsessor. Então, está o item 249 do Livro dos Médiuns. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Já escutamos isso. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios, porém, moralizado, com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça. E que, se bem desempenhada, dá sempre satisfação a quem ajudou no processo, né, de se ter cumprido um dever de quê? Da virtude número 1. A um dever de caridade, e quase sempre a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida, uma ovelha perdida, como Jesus gostava de dizer. No item 252, eu vou saltar, mas só para lembrar, o Kardec começa assim, as imperfeições morais do obsediado, já escutamos isso, né? Constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aí ele narra o caso de duas irmãs, né? Que aconteciam de tudo na casa dela, né? Barulhos, as coisas quebravam, etc, etc. Aí, no final de tudo, se utilizou a prece, mas não resolveu parcialmente, mas não resolveu de vez, e aí foi evocado um espírito do bem, esse espírito que o Kardec faz questão de dizer, espírito superior, disse o seguinte, nenhum conselho melhor lhes posso dar às irmãs, né? Do que de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não, olha só o caso aqui, não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade da língua, pois, infelizmente, elas, as irmãs, não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta.
E ele concluiu, elas gostam muito de maldizer do próximo, ao uso da língua. E o espírito que as obsedia toma a sua desforra, está se vingando, porquanto, quando em vida, quando encarnado, foi para elas um burro de carga. Né? Gerou, o companheiro não está muito adiantado ainda, passou o que passou, resolveu se vingar. Mas elas, a prece resolveu momentaneamente, mas por que não resolveu de vez? Porque elas continuaram usando a língua do modo que vocês escutaram aí. Tá certo? Bom, meus amigos, nos aproximando do final aqui, ainda bem, acho que eu não vou estourar o tempo, tem uma outra pergunta do Livro dos Espíritos, é a 479. O Kardec, escutamos o estudo inteiro, que a primeira ferramenta é a prece é o caminho. Muito bem. Aí o nosso codificador, a fim de ajudar quem? A nós, meus amigos. A nós. Né? Anos-luz do patamar evolutivo que o Kardec já possuía lá, na segunda metade do século XIX. A pergunta foi a seguinte: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Resposta: a prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Só que não parou aqui a resposta. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aqueles que obram, mas não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Então, primeira ferramenta, a prece. O processo se inicia, o processo de cura começa. Mas não esqueçam, quem respondeu a Kardec foi claro, é necessária a nossa transformação íntima. Aquilo que eu falei há pouco, expulsar de nós os vícios morais que possamos possuir e que estão atraindo os companheiros e substituí-lo por qual? Por quê? Pelas virtudes que nós citamos há pouco, que a caridade é a número 1. Bem, para encerrar com a parte doutrinária, com o Livro dos Médiuns, capítulo 9, item 132, é a resposta à pergunta 13 que o Kardec fez nesse item. O companheiro do plano espiritual respondeu o seguinte: a forma também de combater o processo obsessivo, enfrentar os maus espíritos, nos precavermos da atração por maus espíritos. Atrair, pois, os bons espíritos, praticando todo o bem que puderdes. Não é praticar todo o bem possível, todo o bem que puderdes. O Pai, Jesus, jamais nos pede nada além do que nós podemos fazer. Essa é uma certeza, meus irmãos. Né? Praticando todo o bem que puderdes, e os maus desaparecerão, visto que o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e somente bons espíritos tereis junto de vós. A dica é essa, para não ser esquecida. Agradecendo, então, a atenção de vocês, a direção da casa, aqui representada pelo Celso, pela chance do trabalho, mas só que não dá para eu encerrar estudo espírita sem fechar com quem? Com Jesus. Tá certo? Mateus, capítulo 26, versículo 41. Observem a ordem que Jesus usou. Vigiai e orai. Não foi orar e vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Obrigado, muita paz. Companheiro Luiz